Muito bem. Eu não vou gastar o meu tempo aqui numa análise exegética, até mesmo porque os nossos telespectadores aí, eu acredito que a maioria não entende muito do hebraico e do grego. Então, eu me perdoe, viu, Robson, Ronaldo. Ronaldo, me perdoe, Ronaldo. Eu não vou gastar o tempo aqui na exegese. Eu acho que os textos em si falam, eles são claros, né? Porque o que Filipe perguntou, em primeiro lugar, Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, tanto tempo estou convosco, como você vai dizer, mostra-nos o Pai? Quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não estava dizendo de propósito. Por quê? Porque ele estava falando da sua divindade. Agora, antes eu quero só, para dar continuidade aqui no meu raciocínio, fazer uma pergunta para você. Você crê em vários deuses ou num único Deus? Monoteísta estrito, apenas um criador. Monoteísta, muito bem. Então, Jesus, o que ele faz aqui? Uma declaração audaciosa. Okay? João 8, versículo de número 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou e saiu do templo. Aí eu te pergunto, porque Jesus está dizendo aqui, antes que Abraão existisse, antes de Abraão nascer, eu sou. E ele falou para Marta e também a todos que estavam ao seu redor ali, em outra situação, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Da mesma forma, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele disse, eu sou o único caminho para Deus, eu sou a verdade. Então, essas e muitas outras afirmações de Jesus Cristo começavam sempre com, eu diria, as palavras sagradas de Deus, eu sou, que você mesmo disse aqui, ego eimi do grego. Então, o que Jesus quis dizer com essas afirmações e qual é a importância do termo eu sou? Então, eu quero gastar um tempinho nessa questão do eu sou aqui, porque, mais uma vez, a gente tem que voltar no contexto. Então, nas escrituras hebraicas, quando Moisés perguntou lá a Deus sobre o seu nome, lá na sarça, né, ardente, Deus respondeu, Moisés, fala lá que o eu sou enviou a vós. Então, o próprio Deus do Velho Testamento estava revelando a Moisés que ele era o único Deus atemporal e que sempre existiu. Mas agora a gente encontra Jesus usando estas mesmas palavras, eu diria palavras sagradas, para descrever a si mesmo. Então, por que Jesus usou essa expressão eu sou, ego eimi? Né? Então, o uso do nome de Deus por parte de Jesus, deixou aí os judeus da época dele, os líderes religiosos, né, muito enfurecidos. Mais uma vez, pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Então, a questão é que esses estudiosos do Antigo Testamento, das Escrituras lá, do Velho Testamento, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo com esta frase, eu sou. Então, Jesus estava afirmando ser Deus, o Criador do universo. Então, somente essa afirmação poderia, de certa forma, aí teria resultado aí com o quê? Acusação de blasfêmia. Então, ao ler o texto, é claro entender que Jesus afirmava aí ser Deus, e não simplesmente por suas palavras, mas também pelas reações que essas palavras causaram. É interessante, né? Porque a gente pode afirmar isso, né? Jesus sabia perfeitamente bem. E entre esses judeus, né? De repente surge um homem que começa a falar como se fosse Deus. E ele diz, eu sou perdoador de pecados. Quem pode perdoar pecados? Deus. Ele diz que sempre existiu, antes que Abraão existisse, eu sou o judeu do céu. Peraí, cara, tu não tem nem 35 anos, tu tem 30 e poucos anos, está dizendo que você é antes de Abraão? Então ele diz que sempre existiu e diz que ele está vindo para julgar o mundo no final dos tempos. É interessante porque as afirmações de Jesus, elas eram simplesmente muito eram radicais, eram profundas para terem sido feitas por um simples professor ou por um simples líder religioso. Agora, que tipo de Deus é Jesus? Porque
tem grupos aí, tem pessoas até participando aqui do podcast, que afirmam que Jesus é um Deus. Não, ele não é um Deus. Ele não é um Deus. As pessoas não fizeram dele Deus. Ele é Deus porque tem natureza divina. Então, ele não é apenas parte de Deus, como afirmam outros. Todos nós, porque os discípulos, de certa forma, aí, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, o que Jesus estava fazendo com isso? Se mostrando igual a Deus. Agora, peraí, Jesus sendo apenas parte de Deus, a ideia é que nós também todos fazemos parte de Deus e que dentro de nós tem uma semente divina, simplesmente não é um sentido possível para as palavras e ações de Jesus Cristo. Então, tais pensamentos, eu diria, são revisionistas e, por sua vez, não condizem com os ensinamentos e com as crenças e entendimento dos seus ensinamentos por parte dos discípulos do Senhor Jesus. E aí, eu diria que Jesus ensinou que era Deus, do modo que os judeus entendiam Deus, do modo que as escrituras hebraicas ensinavam Jesus como Deus, retratavam Deus, e não do modo como o movimento, por exemplo, por aí que tem os seguidores aí de um falso Jesus, né? Não, é totalmente diferente. Eu diria que são visões deturpadas a respeito de quem era Jesus. Será que Jesus estava mentindo? Então, claro que não. Porque os maiores críticos chamariam ele de mentiroso, mas eles queriam apedrejar, porque Jesus disse, eu sou Deus, se vocês não crerem, vocês vão morrer nos seus pecados. Então, Jesus afirmava ser igual ao Pai. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem honra o Filho tem que honrar o Pai. Quem adora o Pai tem que adorar o Filho, coisa que o nosso querido Ronaldo não faz. Se você perguntar, Ronaldo, você adora Jesus? Bom, se eu adoro Jesus, a questão é o seguinte, eu sei que a adoração, ela tem um conceito e significado, tá? De prestação de sacrifícios e culto a um único Deus. Isso aí tem um significado dentro da palavra também, adoração. Quando você diz prestar adoração ao Filho, dentro do conceito judaico-messiânico, não há um problema de você dizer que se você eleva a sua adoração, que a palavra adoração, tanto no grego quanto no hebraico, tem sinal da palavra reverência. Tá? Ou prestar serviço. Ou prestar serviço, ela tem variantes. Só que aí que tá. Dependendo do texto, do contexto que o senhor lê, o senhor tem que ver qual é a variante que se encaixa. Não é o que nós queremos encaixar, é o que a variante encaixa dentro da palavra. Quando o texto diz que as pessoas se prostravam e adoravam isso, prostrar e tá reverência. Isso, a prostração não é dobrar. A mesma que Pedro disse, não faça isso, é a mesma palavra. É a palavra reverência. É o prosquineu? Não, Pedro disse, não faça tal. Com reverência. Não faça tal, eu sou como você. Só que essa reverência é como você recepciona alguém que representa o Cristo Yeshua. Quando todo joelho vai se dobrar, é reverência. Vai se prostrar, isso vai reverência. Isso é profético. Dentro dos profetas é escrito isso. No céu, na terra, debaixo da terra. Que você presta reverência. Ou seja, como diz aquele que não adora o Filho e não adora o Pai, você leva a sua reverência àqueles que estão diante de você, porque ele é o Kyrios, ou seja, o Senhor e Mestre acima de todos, porque ele é o sublime acima de todos, isso é óbvio, ele é a expressão exata do ser do Senhor, e isso nós levamos essa adoração. Só que tem uma questão aqui, tá? Como, por exemplo, o senhor usou aí o Evangelho de João, capítulo 8, se não me engano, foi? Isso. O versículo 58. Ok, vamos lá. O versículo 58, que está dizendo assim, né? Na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Nesse momento, eles pegaram em pedra e apedrejá-lo, mas Yeshua foi ocultado e saiu da área do templo. Se você destrinchar, isso aqui é porque eu não vou tomar muito tempo dentro até do meu próprio livro que eu abri aqui para poder fazer essa instrução, e eu tenho essa instrução dentro do meu livro Yeshua em Essência. Mas vamos lá. Tem uma passagem dentro do próprio João, que Jesus está debatendo e conversando com eles ali. No versículo 23, Jesus disse assim, Jesus lhe disse, vocês estão todos de baixo. Eu sou de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não confiarem que eu sou quem digo ser, morrerão em seus pecados. Esse ego emi, que o senhor levou lá para Êxodo, capítulo 4, isso. A Septuaginta realmente coloca ego emi.
Só que se o senhor for lá para Êxodo capítulo 3, perdão, não é nem capítulo 4. Capítulo 3, 3, versículo 16, 14 ou 16, o versículo 14 ele começa com Yud Rei Vav Rei, correto? Ele vai falar do Yud Rei Vav Rei completo, a palavra completa que é o tetagrama sagrado, a qual nenhuma palavra da análise grega consegue chegar para trazer a explicação completa do tetagrama. No máximo que eles têm é o ego emi, que eu sou. E esse ego emi, traduzido dentro da língua grega, tanto a clássica quanto a antiga, é para poder delinear a pessoa e o sujeito do nominativo que está sendo dito. Ou seja, ego emi é uma palavra comum e funcional. É a máxima que eles acharam para poder explicar. Qualquer homem poderia usar essa palavra. Pode usar o ego emi, qualquer passagem eu mostro para o senhor que existe a palavra ego emi, como eu vou mostrar para o senhor aqui no próprio evangelho de João, né? Alguém dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Por exemplo, o próprio João Batista, E que ele disse? quando ele vai perguntarem a ele se ele era o Mashiach... És tu Elias? Então, Não, ele disse não. ele falou, não, mas ele vai dizer, eu sou a voz do que clama. Isso. Esse eu sou A ego voz emi. não é ele. O ego emi. Não, mas a palavra ego emi é dado de uma forma comum que qualquer um pode utilizar. Porém, o grego, para poder explicar o tetagrama, no máximo que eles tinham é ego emi. Não tinha outra palavra. Tanto que, se você vai lá em Êxodo capítulo 3, você vai ver que o tetagrama, ele é falado de uma forma completa no versículo 14, mas no versículo 16 ele é abreviado, como uma forma de intimidade de Moisés com ele, dizendo, o eu sou me enviou a vocês. E aí ele abrevia o tetagrama. Só que por causa dessa abreviação, aí vão pegar essa abreviação, leva na fala de Yeshua dizendo, eu sou, como se ele estivesse dizendo, eu sou o tetagrama. Não, senhor, não. Agora eu vou explicar por quê. O próprio Jesus vai dizer aqui, ó, no versículo 24. Por isso ele diz que vocês morrerão nos seus pecados. Vocês não confiarem que eu sou quem digo que eu sou. A isso eles disseram, tá, você quem é? Quem é você? Aí Jesus respondeu, exatamente o que eu estou dizendo desde o princípio.